Olá, estamos aqui com mais um RespiraCast, o podcast para nós falarmos de ideias que respiram o futuro, para falarmos de inovação, não só aquela inovação do software, da inteligência artificial, que a gente já vinha trocando aqui uma ideia com os nossos convidados de hoje, mas também, num modo geral, essa inovação que gera valor, que cria oportunidades. E, nesse sentido, as várias áreas de negócios estão abertas e hoje nós vamos falar de uma que em especial vem tratando a inovação e se utilizando da inovação de uma forma muito dinâmica, muito intensa, que é o agronegócio. E para isso nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, o Carlos Hansel. Seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. O Carlos é engenheiro e já trabalha há 20 anos como nessa área, né? Há 20 anos trabalhou na Pioneer, isso, né? Isso. Como engenheiro nessa área, né? Do próprio, vinculado já ao agronegócio, vivenciou ao longo da carreira a transição do agro, desde soluções manuais para automação e hoje todos os sistemas inteligentes aí integrados. E desde 2014 ele está em frente da Petcos Brasil, sendo que em 2017 foi convidado para integrar a sede da Petcos lá na Alemanha. Então ampliou ainda mais essa visão global a respeito dessa atuação nos mercados, né? Comparando inclusive o mercado do Brasil com o mercado de lá, vai ter muita coisa aí para a gente falar a respeito disso. Então seja bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, é com imenso prazer que a gente está aí, com vocês, participando do podcast, para trocar um pouco de experiência e também compartilhar a transformação do agro, né? São mais de 30 anos atuando no mercado, como a Silvia comentou, iniciei minha carreira na Pioneer, né? E foram 20 anos na Pioneer e hoje 12 anos já à frente da Petcos, né? Não só no Brasil, América Latina e também em outras partes aí do mundo, e tem bastante coisa nova vindo, e que eu posso dizer, cada vez que vai evoluindo a tecnologia, o processo vai se tornando cada vez mais rápido, né? No passado se tinha um tempo maior para ver uma evolução tecnológica, uma transformação, e hoje esse prazo está ficando cada vez, ou esse tempo está ficando cada vez mais rápido, mais acelerado, né? Então vai ser com muito prazer de compartilhar um pouco a experiência que nós tivemos nesses 32 anos e o que a gente está vendo aí para frente, né? Muito legal, tem muito assunto hoje. E acompanhando o Carlos, a gente tem aí a Gabriela que é nossa parceira já de alguns anos, né, Gabi? Gabriela Hansel, que está idealizadora e gestora da Hansel Connect. É uma marca que vem trabalhando a questão da globalização, das conexões qualificadas, marketing e comunicação e estratégia. A Gabi tem uma trajetória marcada pela mudança de mentalidade sobre o agro, de um setor visto apenas como técnico para um sistema estratégico de negócio e de cultura. Então, a Gabi também tem muita experiência na Alemanha, né? Tem uma passagem aí por outros países e está trazendo todo esse teu conhecimento aí também para o Brasil, fazendo essas conexões entre países, em especial nessa área do agronegócio, né, Gabi? É isso aí. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui hoje, agradeço todo o suporte da Respira com a Hansel Connect, que iniciei aqui com vocês, né, quando ainda tudo era uma ideia abstrata, depois a gente foi colocando aos poucos no papel. A minha função é agir como conectora de negócios, com o foco voltado à comunicação estratégica entre países, com foco, obviamente, no agronegócio. E eu sempre identifiquei o potencial nesse meio, acho que muito em função do pai, né, do Carlos. Desde pequena acompanhei toda a trajetória dele dentro da Pioneer. Bem, me somei à trajetória em 99, quando eu nasci, e depois, posteriormente, de uma forma mais madura,
a transição de carreira da Pioneer para a Petcos, onde a família se envolveu mais no negócio, né, e participou junto na parte de planejamento, dando apoio, às vezes, né, às ideias que ainda não sabíamos como ia se tomar forma, né, mas aos pouquinhos fomos construindo. E tudo se inicia com um sonho e com o apoio e suporte da família. Então, agradeço a presença do Carlos, que eu sei que a agenda dele é agitada. A gente também percebeu. Estávamos para marcar esse encontro há algum tempo, né? É isso aí. E ele tem bastante conhecimento técnico e eu entrei para somar na parte da estratégia de comunicação e acho que, modéstia à parte, a gente forma uma boa dupla, uma bela equipe. Que legal. Seja muito bem-vinda, Gabi. Eu tenho certeza que você Obrigada. vai trazer muitos conteúdos bacanas aí para o pessoal também entender, em especial, esse meio que vocês vivem diariamente, né? Que é o agronegócio. E até assim, já pensando, em especial, Carlos, a tua caminhada dentro da Petcos, né? Que tem muito essa relação com a semente. E esse setor de semente, ele, tanto o agronegócio quanto especificamente esse setor, a gente vê um crescimento, uma mudança que é radical, né, nos últimos tempos, assim, em termos de tecnologia utilizada, maquinário, tudo que tem crescido nesse setor. Como é que é olhar para trás e olhar hoje o que tem acontecido, essa transformação vivida na prática? O que você enxerga? A pergunta é bastante ampla, mas é bem interessante. Acho que é um somatório, né? Na realidade, primeiro se identifica, acho que a demanda, né? O crescimento populacional. Então, precisa gerar mais segurança alimentar, né? Porque no momento que não tiver uma segurança alimentar, começando por esse ponto específico, né? Se destrói um país ou se destrói o planeta, né? O país vai viver em crise, ou os países viverão em crise no momento que tu tem uma instabilidade ou falta de comida, de alimento, né? Então, o Brasil, nos últimos 50 anos, de um país que era predominantemente importador de alimentos, que eu acho que a história a gente tem que contar desde do começo, né? Com o surgimento da Embrapa, né? E na visão que a gente tem hoje do agro, né, a Embrapa proporcionou uma transformação no Brasil, com a questão de transformar um cerrado numa área de um solo praticamente improdutivo, né? As pessoas olhavam para aquele ambiente e não viam de como se retiraria alimento ou sustentabilidade daquela área, né? E hoje, com capacidade para fazer 3 safras no ano, né? Que é um grande diferencial do Brasil. Então, nesses últimos 50 anos, o Brasil se tornou... Houve essa transformação, né, de um país que era predominantemente importador, se passou a um país exportador. E tem vários pontos aí que a gente pode vir trazendo, né? Questão de conhecimento e domínio em tecnologia tropical, né? Então, quem dominava todo o sistema produtivo de sementes e de grãos eram países temperados e subtropicais, né? Encontraria Estados Unidos, Europa, né? Então toda a cultura, todo o processo estava voltado tanto para desenvolvimento de máquinas como desenvolvimento de genética de plantas, estava desenvolvido para essa região. Hoje, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar, né? O Brasil é o país que mais tem conhecimento e tecnologia aplicada para a produção tropical, né? Que é onde nós estamos, né? Então, hoje, como a própria Gabriela comentou, né? Qual é o país que faz 2 safras ou 3 safras por ano? Então, toda essa transformação proporcionou ao Brasil hoje se posicionar como um dos principais players na produção de alimento para o mundo e nos posiciona numa posição privilegiada para a segurança alimentar, né? Nós temos área para expandir, transformar áreas de pastagem degradada para áreas agriculturáveis, aumentar essa produção ainda mais, né? Que então, na realidade, se nós olharmos os dados assim de cabeça, agora eu não me recordo, né, que são várias informações, né? Mas o Brasil não aumentou todo o volume de produção
a produtividade foi o maior ganho, né? Aumentou a produtividade por hectares e também houve um pequeno incremento de área comparando com o volume que se cresceu de produção, né? Então aí nós temos o melhoramento genético que veio através ou de empresas multinacionais ou de empresas nacionais que foram correndo atrás desse desenvolvimento de tecnologias para a produção, né? Agora, fazendo todo esse gancho, né, que a gente traz para a questão das máquinas de processamento, assim como dentro das UBS para beneficiamento de sementes ou para grãos, né, transformação de grãos, tem que haver essa primeira peça, a primeira parte que é mais importante, que seria a semente, né? Da semente vai gerar um grão, do grão entra no processo ou de farinhas ou mesmo farelos e comida, as comidas processadas. O campo também houve a mesma transformação, seguiu, né? Então a gente divide esse desenvolvimento tecnológico com tratores, coletadeiras, pulverizadores, hoje já com drones, né? Quem é que imaginar 10, 15, 20 anos atrás que estaria fazendo hoje pulverização de drones, então específica, né? No processo antigo tu tinha um pulverizador passando toda uma área, hoje se faz localizada com o drone indo específico naquele ponto, sem precisa. Amassamento de planta, com menos consumo de químicos, né, sendo mais concentrado no ponto de atuação, né. Tratores, como a gente dizia, né, por exemplo, um trator de 70 e um trator de 90, se tu fosse olhar a tecnologia era praticamente a mesma, mudava a cor e pouco na lataria, no design, né. Hoje a evolução que existe de um trator 23, por exemplo, para um 25, ou do 25 para o 26, com o advento, né, da inteligência artificial, todo o trator sensorizado, vamos dizer, com sensores para te definir, para obter todas as informações necessárias para obter o melhor rendimento, o menor consumo. Então, quando um produtor ou gestor, vamos falar assim, né, que para mim o agronegócio hoje é uma empresa do agro, né, que então vence quem tem a melhor gestão, né? Sim. Hoje tem uma tecnologia nova que reduz o consumo de diesel, ou que reduz o consumo de químico, ou que proporciona um maior rendimento da planta na produtividade, ela se paga. E essa mesma visão, esse gestor trouxe para dentro da UBS ou dentro das unidades de beneficiamento de grãos, e hoje se troca equipamentos por questão de maior rentabilidade e rendimento. Então, para mim, acho que a palavra-chave, acho que faz todo esse mecanismo girar, né, que a gente pensa assim, ó, no sustentabilidade, rentabilidade, né, e isso vai sustentar a inovação, né, porque aí tu tem recursos para continuar inovando, né. Eu não queria interromper o Carlos, mas esse ponto de sustentabilidade é um ponto bastante importante, né, para o agronegócio brasileiro. Na questão do Código Florestal, né, que todo esse avanço de produção, de performance de lavoura, se atingiu com tecnologia, com ciência, com pesquisa da Embrapa e sem degradação, né, sem cortes em áreas florestais, que nós temos o Código Florestal mais rigoroso do mundo. Então, tudo isso que o agro tem feito, está fazendo de forma profissional, né, e sustentável. E a Péticos, de certa forma, vem acompanhando toda essa história, né? Porque desde que ela começou a atuar, todo esse movimento também de crescimento dentro do agro, de adaptações que foram necessárias, ela vem, de certa forma, até à frente disso, né? Trazendo essas inovações também na prática. A Péticos, fazendo um pequeno gancho, né, uma empresa que foi fundada em 1852, e ela é uma empresa reconhecida como a primeira fabricante de uma máquina de limpeza, né, que na época até tem um exemplar no hall de entrada da empresa, na matriz na Alemanha, uma máquina pequena, com tocada manual, né, com capacidade, sei lá, 10 kg, 15 kg por hora, sei lá, né, bastante baixo, mas era uma máquina de madeira, né? Então, bastante arcaica, assim. Sim, se comparar com a tecnologia hoje, mas foi assim que surgiu, mas o embrião, a ideia visionária do fundador, né, do Christian
Reber, continua até hoje, né? Então, trazendo um gancho sobre o Reber, que é o fundador da empresa, hoje ainda tem um instituto, o Instituto Reber, que foi fundado para justamente focar na parte de tecnologia. Então, toda a parte de inovação, que entra aí sensoriamento, né, entra tecnologia em sementes, tudo isso é um constante investimento da empresa, né, porque sabem da importância de se manter na vanguarda. Sim, porque na verdade era uma inovação da época, né? Eram os recursos que se tinham, ele soube muito bem utilizar. Imagina ele hoje aí, assistindo tudo isso, aproveitando toda essa tecnologia, né? E hoje a empresa continua com a família do fundador, né? Que é a família do Mark Schultz. Então, permaneceu a empresa, o legado, o DNA para a inovação dentro do gene familiar. Que legal. E, Gabi, você acabou se voltando para essa questão do olhar, das conexões entre os países, entre os negócios e tudo mais. O Carlos vem com toda essa expertise de vivenciar essa experiência do agronegócio fora do Brasil também. Como é que são essas questões de exigência? Porque hoje a gente tem muito essa busca pela padronização, pela qualidade, cada vez mais forte, né? Em especial quando a gente está falando das produções ou das sementes e tudo mais. Como é que é isso aqui fora do Brasil? Como é que você enxerga, Gabi, também em se tratando dessas exigências que numa conexão entre empresas também é necessário que se visualize isso, porque uma vai depender da qualidade da outra, né? Sim, essa resposta também é complexa, ampla. Vamos por partes. O Brasil se destaca em vários aspectos, né? O agronegócio brasileiro, ele é, como eu falei anteriormente, profissional. Os que estão na frente dos negócios investem na parte de gestão, de governança, sustentabilidade, tecnologia, inovação, pesquisa. E claro que para se adequar ao mercado, ao consumidor final, existem diversas exigências, demandas, leis a serem cumpridas, né, regras a serem cumpridas. E o Brasil consegue entregar dentro dessas exigências, dentro desses padrões. O mercado, o consumidor europeu preza muito pela questão de sustentabilidade, né, preza muito pela questão... tem um movimento voltado para a Europa do orgânico, de toda essa questão de alimentos livre de transgênico, né, que seriam a cadeia de alimentos non-GMO, do termo em inglês, livre de transgenia. E o Brasil consegue, sim, atender essas demandas, desde que as demandas sejam bem comunicadas, bem esclarecidas. Então, isso entra no ponto que é o foco da Hansel Connect, comunicar com clareza e com objetividade, todo dentro de tantas coisas, né, que tem nesse cenário globalizado, de forma clara e objetiva o que as partes precisam fazer para chegar num comum acordo, para chegar na negociação. Que quando entra para esse lado assim, de negociações com o mercado externo, a gente às vezes esbarra na questão da comunicação intercultural, que aí tem as dificuldades às vezes com a questão do idioma, aí tem as diferenças da cultura, mas com uma estratégia, né, com um planejamento, a gente consegue mitigar esses e aparar, né, e entregar. Eu estou com dificuldade hoje para falar entregar um bom produto para o consumidor final. Para mim, acho que até complementando, como a gente comentou um pouco antes, né? Para mim é a demanda, né? Vai ser tipo assim, assim como agora a gente está falando aí que recentemente foi assinado esse convênio aí do Mercosul, União Europeia, vai surgir novas demandas, vai surgir novas oportunidades. Nós temos, como a Gabriela comentou antes, por exemplo, nós temos produtos, o Brasil hoje, como no mercado, ele atua como um fornecedor de produtos com transgeníase, tem produtos convencionais, nós temos produtos orgânicos, e aí vem uma questão assim,
que talvez o nosso mercado aqui no Brasil, por uma questão, vamos dizer assim, social, né, vamos falar assim, não está preparado economicamente ou financeiramente, ou é muito pequeno o nicho de mercado, o termo que é certo seria esse, para absorver um mercado ecológico. Um europeu, um alemão, um suíço, vai dizer assim, ele vai olhar na gôndola do supermercado, bom, essa maçã aqui é ecológica, custa, sei lá, 20% a mais, 25% a mais que uma convencional que sofreu os tratamentos, vamos dizer, com fungicida, com inseticida, como normal. Ele vai, vou pegar a orgânica. Ele compra, paga. Então, porque aqui eu vejo que ainda às vezes é a dificuldade de pagar o preço, né? Mas então é vem que toda a questão social também. Exatamente, né? exatamente. A diferença do preço lá é muito pequena. Eu lembro as famílias escolhendo os ovos eles escolhem das galinhas que estão ao ar livre, né, que são bem tratadas. Galinhas então, felizes, que a gente usa, né? Isso aí. E aí é poucos centavos de diferença de uma dúzia. Na verdade, lá nem é dúzia, né? Eles vendem. É 10, diferente. a dúzia do alemão é 10. Ah, olha só! Uma dúzia de 10. Uma dúzia de 10. Mas, enfim, é poucos centavos de diferença, assim, de um produto pro Mas, assim, acho que o ponto importante é o seguinte, assim, ó, por isso eu digo assim, ó, o mercado tem tantas oportunidades que fica difícil até de elencar todas. Assim como eu estava falando na questão, assim, ó, produto convencional e produto transgênico e produto ecológico. Tu vai gerar uma oportunidade para uma certificadora, vai ter alguém que vai fazer um certificado, vai fazer a auditoria, vai fazer a amostragem, vai certificar. Esse produto aqui vai ter um selo, esse aqui é livre de transgênico, esse aqui é convencional. Entende? Assim, por isso eu digo, o mercado livre, como eu sou defensor do mercado livre. Assim, ó, a pessoa compra o que realmente, assim, ó, por um lado é importante, por isso assim, ela vai comprar o produto que ela que entende a necessidade, ou que o vendedor, ou que a empresa que está oferecendo esse produto. Meu produto vai te entregar isso, e ele realmente tem que entregar isso. Acho que essa forma também o mercado está cada vez mais exigente, né? Então está trazendo um exemplo assim, onde é que entraria essa tecnologia hoje na Petro. Hoje nós temos já desenvolvido já há 10 anos, como a gente conversou um pouquinho antes de entrar na live aqui, né? Que nós temos hoje, faz 10 anos, tem uma tecnologia que nós utilizamos um equipamento para fazer desinfecção de sementes, sem a necessidade de utilização de um fungicida, por exemplo. Então, tem mercado para isso lá na Europa? Tem, né? Então, é um mercado ainda que está engatinhando nesse mercado, mas tem um foco bastante grande para o futuro, né? Então, o europeu visa, né, isso. Se nós lembrarmos aí, acho que foi no final dos anos 90 que teve uma incidência de um tratamento de semente que houve uma mortandade de abelhas, né? Então isso acendeu a luz amarela, vamos dizer, para os europeus, e eles começaram a ficar muito começaram a controlar muito a aplicação de inseticidas em sementes, né? E evitar que se continue, vamos dizer, a morte das abelhas, porque eles entendem que a abelha é um inseto importante na polinização e na sustentabilidade do agro, né? Então, como a Gabi até comentou antes, né, que a questão da sustentabilidade, que é importante no mercado, né, para se manter todo o processo em sequência. Então, existe essa tecnologia. O que vem hoje aí com inteligência artificial também está vindo muitos processos com imagem, sensoriamento, que vão começar a controlar processos pela visão, como se do produto, né, se precisa limpar mais ou menos, se o produto está com uma infestação maior de impureza, já fazer o ajuste da máquina automaticamente. Isso está na prateleira, vamos dizer, para sair, né, está já em fase de desenvolvimento de testes, né. Então, através da imagem, vai se criar uma curva algorítmica que vai te dizer assim, olha, esse produto está com muita impureza, está com menos impureza, vai poder fazer todo um trabalho. O que isso pode acarretar, né, por exemplo, de um processo hoje de uma cooperativa ou de uma cerealista que recebe um grão, ou de uma empresa que faz semente, um produtor de semente, uma atividade de análise de amostra, por exemplo, antes de receber o material, você tem um amostrador, você tira uma amostra, uma pessoa vai fazer uma análise. Esse produto aqui está com X% de umidade, está com X% de contaminação.
essa atividade praticamente vai deixar de existir num mercado bastante próximo, né? Porque vai ser tudo através da tecnologia. Tudo através da tecnologia. Mas a Péticos já tem algumas máquinas já atuando nesse caminho, né? Nós no estamos sentido aí já de na fase imagem. Já tem, né? Já. Uma das divisões que é legal comentar é a parte para sementes finas, né? Que também tem tecnologia de alta precisão através do... eles chamam de íris, né? O SF íris, que entra toda essa parte de controle por imagem, né? Ou análise por imagem da semente. E aí, nesse caso específico das sementes finas, são sementes com... alto valor agregado. E milimétricas, assim, a olho nu é difícil de enxergar. A gente testou algumas ali no laboratório da Péticos, aqui em Santa Cruz, que parecia plumagem, né? A própria Santa Cruz do Sul aqui, que é famoso pelo tabaco, a semente do tabaco também é um pozinho, assim. E aí, com essa divisão da Péticos, que é a Péticos Selecta, que fica sediada na Holanda, que é um braço dentro da Péticos, tem todo o foco voltado ao desenvolvimento de tecnologia para o mercado de sementes finas, né? E como o Carlos mencionou, é um mercado aí com as sementes com alto valor agregado. Isso a gente até, por curiosidade, a gente nem se dá por conta, né? Mas observa no mercado hoje, quando for olhar quanta sementinha de tomate ou de uma verdura tem numa embalagem pequena. Tem 4, 5 sementes e o valor que se paga, né? Então, é um produto que tem realmente um valor agregado bastante alto. Então, os equipamentos para processarem esse tipo de semente, esse tipo de produto, realmente já exige quase que um processo artesanal, né? Então, tem que ser bastante delicado para evitar contaminação, tanto varietal como de cultivares, né? Eu entendo assim que seja um ativo estratégico das empresas, né? A gente pode chamar assim, e acaba que esse olhar sobre a semente, ele, pelo que vocês estão trazendo, assim, ele está cada vez mais aprofundado mesmo, de não só trazer tecnologias novas, mas também pensar o formato como essas empresas vão melhor se utilizar desse ativo, né, de negociações. E você citou, Carlos, esse acordo, né, União Europeia e Mercosul, o que de fato, na visão de vocês dois, né, quais são os pontos positivos, tanto nessa questão da semente em si, ou do agronegócio como um todo, para o Brasil? O que vai impactar isso para nós, assim? A minha avaliação, né, como diz... Dá para explorar muito mercado, isso com certeza. Na minha avaliação, assim, é uma decisão geopolítica muito importante, estratégica, né, para os dois continentes, né? Se nós formos olhar hoje a pressão que a União Europeia está, inclusive por estar morando lá, a gente sabe disso, né? Então, assim, por um lado, se nós olharmos a China, com toda a produção de produtos acabados, por exemplo, automóveis, geladeira, fogão, tu imagina, todos os produtos industrializados, com um custo barato, exercendo uma pressão sobre as indústrias alemãs. Tu pega o mercado agrícola fornecendo, os Estados Unidos fornecendo alimento para a Europa, trazendo de fora, também com custo. Guerra fiscal entre Estados Unidos com a Europa. China, de outro lado, que as indústrias hoje estão sentindo um peso de toda essa reacomodação, né, com carros elétricos. Hoje a China, que é um mercado que ela domina, né, as empresas estão correndo atrás, né, mas hoje tu vê assim, a pressão que se tem na Europa é muito grande. Quantos anos estava para ser assinado esse contrato esse termo, né, vamos dizer, do Mercosul com a União Europeia? Faz mais de 20 anos que está se discutindo e finalmente foi assinado. Mais de 20 anos. Se não me engano, são 26 anos que estava em discussão. Nossa, então, agora vai começar a abrir outras oportunidades. Assim como eu comentei antes, vai abrir oportunidade para agentes certificadores, vai abrir oportunidade para proteína animal do Brasil.
por exemplo, o mercado de frutas do Brasil, a fruta tropical, coisas assim que a gente estava falando do açaí, né? Antes de começar. O agronegócio é muito amplo. A gente está trazendo, o Carlos traz mais a visão técnica do mercado voltado à semente, né? Mas se pensar na quantidade de riqueza de frutas que nós temos, né? Coisas que nós aqui da região sul não conhecemos, né? O açaí ganhou força e realmente ganhou os corações dos europeus, principalmente através da rede da Oakberry, que eu não sei se ela é do Rio, se é de algum lugar do Brasil, mas ela está espalhada em várias capitais europeias, e o pessoal realmente busca, não só pelo sabor, mas também pela atratividade da questão... Os nutrientes, isso, exato. Mas vamos elencar alguns produtos, a gente pensar, né? Vamos falar assim, ó, carne, tanto bovino como frango, como suíno. Aí nós podemos entrar na linha de energia, né? Etanol, biodiesel. Podemos trazer para a questão do papel e celulose, que o Brasil é um dos principais players também nesse mercado. Então existe uma oportunidade infinita, né? Um leque muito grande. O Brasil é muito rico, né, no agronegócio. Exatamente. Então, para mim, é justamente assim, uma questão de nós sabermos, fazer a leitura do mercado e nos posicionarmos adequadamente. Assim, vai surgir oportunidade para o europeu, como também para nós aqui na América Latina, né? Falando em agro mesmo, são os principais players aí da América Latina, seria Brasil, Argentina, Paraguai, talvez Bolívia também com uma pequena área, uma contribuição, mas café vai muito exportado, né, do Brasil, da Bolívia também vai café para o Colômbia. Então, são tudo opções assim que eu acho, no meu ponto, que vai facilitar, vai trazer um grande ganho para nós, né, como para os dois países, né, dos dois continentes, né. Então, na minha visão é essa, vai surgir oportunidade como qualquer situação, né? Por exemplo, eu nem comentei antes, né? Mas pensa toda a pressão que a Europa teve também em função da guerra com a Ucrânia, com o gás da Rússia que ainda está sendo consumido, o diesel da Rússia que ainda está sendo consumido por alguns países do bloco e cada vez está reduzindo mais, né? Porque o que a Europa está buscando ganhar tempo para conseguir achar uma forma de suprir uma alternativa, né? Não tem como cortar a torneira de uma hora para outra, né? Não tem como cortar o gás russo ou o diesel russo de um mês para o outro. Não quero mais e pronto. Não funciona, né? Então, para mim, esses são os pontos, né? Vai ter uma pressão muito grande na Europa por parte dos produtores, principalmente os franceses, holandeses, estão fazendo uma pressão muito forte no bloco, que tem uma visão que vão ter perdas, né? Porque não tem como eles competirem conosco em termos de custo, né? Como é que eles... Eu não sei se o termo, vamos dizer, a parte tanto na lucratividade como sustentabilidade do processo como nós temos. Então, para o produtor europeu ficou ruim, né? Para o agricultor europeu ficou ruim. Por outro lado, para o governo e para o consumidor vai ficar excelente, né? Porque o governo e as pessoas, quando chegarem na gôndola do supermercado, eles vão estar com um preço acessível, né? Porque também vem toda a questão da inflação, né? Começa a cortar, o preço da energia para nós lá subiu, então tudo isso reflete. Não tem como baixar hoje a energia, porque, como diz, vem o gás da Rússia, está vindo já de outros países, né? Estados Unidos também já está fornecendo gás para a União Europeia, né? Então, são tudo coisas que surgiram em função da guerra na Ucrânia, da pressão da China, da pressão dos Estados Unidos. Agora das necessidades de cada país também. Para mim, eu vejo, resumindo, né, o acordo Mercosul-União Europeia, para mim é uma ponte, né? Ou a gente pega esse caminho ou não pega. Sim. Acho que puxando também para a área do agronegócio mais voltado à comunicação, nós vamos ter que saber agora vender o nosso peixe, né? E usar isso em prol dos produtos das empresas brasileiras para conseguir ter o mercado lá, né? Porque a gente sabe que existe a demanda, sabe que existe o consumidor, agora é só uma questão também de como se conectar àquele mercado na Europa, na União Europeia. Até porque esse papel que você faz dessa conexão, dessa comunicação, que eu acho que é essencial, porque de fato a própria língua, né, que como você falou, às vezes é um empecilho para essa negociação acontecer bem.
Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aí de um acordo estratégico, né? Que quem souber aproveitar, quem souber olhar como tirar proveito disso, tem grandes chances de crescer e de uma forma equilibrada, né? De uma forma saudável para os dois lados, como o Carlos falou, porque é um ganho para o Mercosul, mas também para a Europa, que vai ter aí, né, um arsenal de possibilidades com o que nós oferecemos, né? Então, acho que esse papel da comunicação, né, Gabriela, vem assim com força, de fato, né? A tua atuação entre essas empresas, esses negócios. Como é que funciona, assim, na verdade, esse teu papel? Como é que é o teu dia a dia nessa conversa ou nesse intercâmbio, vamos dizer assim, entre os negócios, entre os países? Te ouvindo falar, eu estava pensando no livro de infância que eu lia quando era criança, né? Quem Mexeu no Meu Queijo. Uhum. Que aí tem o labirinto, né? E tem alguns ratos que ficam acomodados num queijo, né? Encontram a mina de queijos e acham que aquilo vai ficar de forma vitalícia ali à disposição. E eu acho que nesse papel, eu fui aquele ratinho que identificou potencial, né? Estive já em vários países, em vários contextos culturais. Sou natural aqui gaúcha, né, de Santa Rosa. Tive experiência em Formosa, Goiás. Depois fui para os Estados Unidos. Morei 4 anos com a família lá em Iowa. Voltamos ao Brasil, terminei o ensino médio aqui em Santa Cruz. E aí tinha na cabeça, claro, que eu queria ir para fora. Não sabia ainda como que eu ia fazer, mas queria ter uma experiência no exterior. E aí eu comecei a mexer as coisas e decidi, um dia cheguei em casa e falei, eu vou para a Alemanha. Não falava alemão, não sabia muito sobre a cultura, só sabia... Com a cara e com a coragem. Só sabia que eu tinha o sobrenome alemão, isso acho que ia servir de alguma coisa, né? Cheguei lá, acho que a única coisa que eu sabia fazer era rezar em alemão, que foi o que eu aprendi com a minha bisavó e com a minha avó. E comecei a identificar, morando nesse contexto da Europa, visitei vários países, tive a oportunidade de me inserir na cultura, na universidade, e identifiquei que com a comunicação, quem tem boca vai a Roma, né? Uhum. Então, tinha muito potencial, não só para me colocar bem no mercado, mas também para auxiliar e para conectar empresas brasileiras com o mercado externo. E aí foi me envolvendo com... pedi, né, permissão para o pai para me envolver com a Petcos. Ele aceitou e eu recebi os clientes que até então não conheciam a tecnologia, porque a gente não tinha vendido nenhum equipamento da Petcos aqui no Brasil. Recebia eles em Frankfurt para levar até a fábrica. E aí conheci muitas famílias bacanas, assim, que eu levo no coração. A família da Sementes Globo Rural, logo depois veio a Sementes Coati, e assim foi indo, atendendo os produtores. Eles identificaram também em mim e plantaram aquela sementinha. Eles falaram, um dia o seu Luiz chegou para mim e disse, Gabi, você tem potencial para fazer mais, guria. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Não sabia ainda muito bem como que isso ia tomar forma. Fui me envolvendo pouco a pouco com a Petcos, e quando eu vi, eu já tinha a Hansel Connect sem saber, assim, foi uma coisa levando a outra, e a Hansel Connect nasceu desse propósito, então, de conectar pessoas, conectar negócios, conectar culturas e fazer esse papel estratégico entre os países, entre as negociações, né? E como isso acontece é bem diferente conforme cada cliente, né? Conforme cada solicitação que chega, mas o ponto principal é comunicar com profissionalismo, com transparência, com ética, com clareza, né? As duas partes, né? Então é isso que eu faço, e aí atrelo a isso a parte de estratégia marketing, né? E então às vezes envolve representação em feira, envolve acompanhar em missões de negócios no exterior. Tive a oportunidade também de receber o Vinícius do Grupo Morena lá na Agritécnica, que é uma das maiores feiras, né, do mercado do agro
acontece bianualmente, de cada 2 anos. Na cidade de Hannover, na Alemanha, são 26 pavilhões. E aí eu fui levando ele stand em stand, conversando, trocando ideia. Então esse é o papel que eu faço, e acho que eu faço isso desde pequena. Sempre gostei de ser um elo, de ser uma ponte aí, né? O Carlos antes falou. O pessoal da Ucrânia também, que tu recebeu aqui no Brasil, né? Também teve o pessoal da AST, que é uma empresa ucraniana, que veio ao Brasil conhecer as sementes Butiá, em março do ano passado. A PASSU, que é a Associação dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado do Rio Grande do Sul. E eu estou sempre nesses ambientes fazendo esse papel de conectar e fazer que uma mensagem de um idioma chegue ao outro de uma forma clara, né, e objetiva. A título de curiosidade, quantas línguas, quantos idiomas a senhorita fala, por favor? Eu falo 5 idiomas. Então tá dado o recado, pessoal. 5 idiomas. A Gabi faz essa comunicação muito bem. E é o que eu mais gosto, assim. Eu não imaginava que dentro do agronegócio tinha essa necessidade pela comunicação, e foi pouco a pouco vendo a necessidade de empresas como Petcos. Aí me envolvi com a Profile, que é a empresa americana. Fui me envolvendo pouco a pouco e vendo que tinha muito potencial nessa área, né? Então... E é interessante que, na verdade, a gente fala dos idiomas, que é essencial, sem dúvida, mas essa questão da cultura é muito forte, né? Vocês, acho que percebem, ainda mais Alemanha-Brasil, vamos dizer assim. Culturalmente, eu acho que tem muito... Nós ainda vivemos uma região que traz muito das tradições alemãs, né? Tem um pouquinho esse perfil. Mas falando do Brasil como um todo, ou outros países que vocês possam assim fazer essas comparações, eu acho que culturalmente também numa negociação, numa comunicação, se você não tem essa vivência, também dificulta, né? Isso realmente faz sentido, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz uma viagem de turismo, é uma coisa. Você vai visitar os pontos bonitos, né? Ninguém vai levar a pessoa para um lugar feio. Então a gente acaba ficando nos pontos turísticos e não acaba vivenciando realmente como as pessoas vivem em cada país, né? Então essa oportunidade que nós tivemos de ter um período nos Estados Unidos, agora já são um período um pouco maior, né? Como a Gabriela falou, foram 4 anos nos Estados Unidos. Hoje na Alemanha já estou indo já para 9 anos de Alemanha. Olha aí. Então a gente acaba vivenciando o dia a dia, né? Como é que é o dia a dia, como é que a pessoa toma o ônibus, como é que ela se desloca, o que alimenta, o que faz. Assim como a gente vê esse lado pessoal, vamos falar assim, como a gente diz no português, né? O CPF, tu também começa a ver o CNPJ de cada empresa, que culturalmente é muito diferente, né? Todas as formas, assim, a negociação, como é que a pessoa se porta, por exemplo, se a gente levar assim, sem fazer uma tradução, a forma como um empresário brasileiro pensa, botar na frente de um alemão, ele não vai entender nada. Da mesma forma como passar por um americano, né? A gente vai ficar olhando apavorado para ti a forma como... Até uma brincadeira, né? Que a gente tem mais essa coisa do brincar, né? Me permite a palavra. Um caso curioso é o uso do WhatsApp aqui no meio agrícola, né? No nosso agronegócio. O pessoal na Petcos quase morreu quando o Carlos disse que fechou um negócio por WhatsApp. Pelo WhatsApp. Eles falaram assim, sem e-mail, sem formalização, sem chamar a pessoa de senhor não sei das quantas. Não, foi pelo WhatsApp. Eles ficaram assim, pelo WhatsApp? E aqui é muito forte mesmo. Então, nessas pequenas coisas a gente já vê assim, a nossa mentalidade como brasileiro. Nós temos jogo de cintura, tudo é muito rápido, assim, dinâmico, enquanto na cabeça de outras culturas as coisas têm um passo a passo a ser seguido, e nós temos uma coisa mais uma coisa mais acelerada, uma assim, formalidade, né, diferente, assim. São as características, aí a gente entra também por aquilo que a gente estava conversando antes do podcast, né? Que é essa experiência humanizada, que eu acho que é uma das coisas que a IA
ou as automações, a tecnologia, como a gente for chamar, ela não participa disso, né? E aí, Carlos, pensando em tudo isso, né, dentro da tecnologia, dentro de tudo isso que está acontecendo, o engenheiro, a tua profissão, o profissional, o quanto ele ainda faz diferença, que eu sei que faz, mas eu queria que tu colocasse, né, a importância que tem do ser humano ali, né, desse profissional que tem o conhecimento, que tem a base, que tem a expertise, antes, né, anterior, e usando isso tudo como um meio e não como um fim, né? Até nós estávamos comentando antes, eu vou te trazer exatamente a mesma resposta, né? Que, por exemplo, toda a inteligência artificial está baseada numa curva algorítmica. Alguém já presenciou, já vivenciou e desenvolveu essa curva algorítmica para a máquina repetir esse processo. Indiscutivelmente, nesse processo repetitivo, a capacidade hoje de resolver, de solucionar a demanda é muito maior fazendo via automação, ou via processo, ou via vamos dizer, um robô, o que seja, né? Como queira falar o nome. Mas eu trago outro ponto, assim, né? Por exemplo, que a gente conversou antes, a pessoa que fez o software, por exemplo, para um carro autônomo andar sozinho, se ele tiver uma obstrução de água na rodovia devido à chuva, ele vai conseguir observar essa obstrução. Os imprevistos, né? Então, tudo que for imprevisto, ou que for novo, que não foi planejado, ou planificado, ou colocado na curva algoritmo, ele vai falhar, né? Então, esse é o processo natural, no meu entendimento, né? Eu também não sou das pessoas mais expertas em termos de inteligência artificial, mas a minha visão que eu vejo hoje é essa, né? Para fazer o desenvolvimento, tem que ter uma pessoa que fez essa curva algorítmica para fazer esse desenvolvimento. Então, para mim, a função do engenheiro ou até da questão de físicos, pessoas aí com desenvolvimento, vão estar estudando. Primeiro tem que ter a demanda. Vamos pensar numa outra área um pouco diferente, né? Que se a gente vai pensar assim, ó, a evolução que nós tivemos na questão da saúde, tanto de equipamentos para fazer cirurgia, para detecção de doenças ou de alguma anomalia, vamos falar assim, né? Nem se compara com o que nós tínhamos há 50 anos atrás, né? Pegar até às vezes a questão de uma ecografia de um bebê, né? Por exemplo, quando nós nascemos nem tinha, né? Aí hoje surpresa! Tu pega, né, com 3D, né, cara? Então, com imagem colorida, entende? Assim, são coisas que tipo assim, que bom que está vendo a evolução, né? Que está trazendo esses recursos que proporcionam mais qualidade de vida para nós como seres humanos, né? Então, para mim, a inteligência artificial, a inovação, a tecnologia, ela tem que ser utilizada para nós tirarmos proveito dela, para nós usarmos elas da forma adequada, né? O que nos possibilita mais tempo para desfrutar, de repente, com a família, para ter o desenvolvimento de lazer. Para mim é isso, né? Senão a gente vai ficar escravo de um sistema automático ou com inteligência, e também para mim não faria sentido, né? E eu acredito também que muito tem a ver a confiança, né? Que é diferente, a confiança aqui mesmo. A gente tem uma confiança, eu com a Respira, vocês comigo, confiar nas pessoas que também acreditam em ti, no teu propósito, na tua marca, no teu trabalho, no teu serviço. Então, eu vendo o Carlos atuando, eu vejo muito disso. As pessoas vão até ele, chegam até ele por causa da confiança que depositam no trabalho, no serviço que ele vai entregar. Então, eu acredito que a máquina ainda não consiga, não sei se algum dia vai conseguir comprar ou conquistar essa confiança, porque afinal de contas é tipo um robô, é um equipamento, não dá para confiar cegamente que vai ser a melhor entrega, porque como o Carlos trouxe, vai até um ponto, né? Alguém tem que pensar dali em diante para apresentar uma solução. E aí, como ela fica estagnada ali, o que acontece depois daquele ponto, sabe? Então, acho que um ponto... Ontem eu estava conversando eu estava em São Paulo, ontem eu estava conversando com o cliente, eu disse assim, nós estávamos conversando de carro, né? Por exemplo, assim,
vamos pegar de repente uma marca famosa, né? Um Rolls Royce, se ele estiver na garagem, ele não vai ter pane, né? Ele vai dar pane se tu estiver andando com ele. Como né? Então, tudo, né? Pode ter Só fazendo. Então, para isso que eu acho que, como diz, às vezes as pessoas se preocupam, né? Que o robô ou que a inteligência vai substituir, né? Eu acredito que não, né? Sempre vai ter a interferência e a necessidade da pessoa, né, do ser humano por trás, né, ou a pessoa para fazer o desenvolvimento, como também o usuário, né. O usuário vai ter a demanda, né, então vai ter a necessidade, né. Até trazendo para a realidade aí do beneficiamento de sementes, de nada adianta tu teres a melhor tecnologia para aquele processo, mas não ter um ser humano que conhece do processo, do passo a passo, para saber onde que ela é melhor empregada, né? Onde que se coloca, onde que se encaixa. Eu ia até perguntar sobre isso. A integração no processo, ela, na realidade, quem pensa essa integração ou como ela vai ser aplicada para cada situação é o profissional, né? E a gente sabe que muitas vezes a melhor tecnologia utilizada, se ela não é bem pensada, esse processo bem integrado, pode ser um valor aí que se colocou, que se investiu, mas que não vai ter a mesma utilidade ou não vai ter o sucesso que se esperava dele. Isso acho que é uma questão bem interessante, Silvia, que tu trouxe, para exemplificar e tornar mais fácil o entendimento de todos, né, que estão nos ouvindo. O exemplo que a gente sempre usa, né, se nós trouxermos um carro esportivo, super esportivo, aí pode escolher a marca, Ferrari, Porsche, o que quiser, né? Se nós trouxermos esse carro e aplicarmos ele para ir na lavoura, não vai funcionar, né? Não é para isso. Não é para isso. Então, justamente, a gente para cada tarefa existe a tecnologia adequada, né? E o planejamento. E o planejamento, né? Então, que nem isso, de repente, para ir para a lavoura, eu precisaria ter uma caminhonete, né? Ou um carro com uma outra característica e não um carro esportivo. Né? Nem tudo serve para todo mundo. Exatamente. Então, para isso que a gente está presente junto com o cliente para, vamos dizer, identificar, levantar a demanda, fazer análise junto com o cliente do que ele precisa, selecionar a tecnologia correta que ele precisa para atender a demanda que ele está buscando e aí sim fazer a elaboração de um projeto. Né? Então, na realidade, os projetos são muito customizados, né, cara? Tem que fazer quase que para cada necessidade a gente faz uma determinação específica de tecnologia, de processo. Então, tem às vezes são muito parecidos, mas eu tenho uma atividade que requer alguma tarefa a mais, né? Eu acredito que no dia a dia de vocês também, né, que tu vai conversar com uma pessoa, com um cliente, tu tem que se preparar, estudar e você assim, bom, esse cliente precisa disso, essa é a solução para ele. Né? Isso acontece para mim em todas as áreas, né? Em todas as profissões, todas as disciplinas, se tem essa necessidade de identificar a demanda. E aí tem que ser inteligente para ir pensando assim, qual é os recursos que nós temos, qual é os materiais que nós temos, qual é a tecnologia, focando em sustentabilidade, rentabilidade, né? Não adianta a gente pensar só em sustentabilidade, mas se não é rentável, aí morre, né? Então, na realidade é uma equação, né? A gente vai somando uma série de pontos e esse somatório, no final das contas, tem que ser rentável, né? E nessas andanças aí, visitando clientes da Petcos ao lado do Carlos, eu percebo assim que antigamente os projetos estavam mal dimensionados, talvez era a realidade que se tinha na época, né? Mas ocupavam muitos espaços dentro das indústrias e unidades de beneficiamento de sementes. E a Petcos traz um conceito de projeto mais compacto, mais enxuto. Então, tudo isso também ajuda na questão do investimento, né, do cliente. Então, é um projeto pensado não só para atender a necessidade, que é, obviamente, ter um rendimento melhor, mas também para a operação do cliente ficar mais clean, mais segura. Tem muitas autônomas, tem muitas das...
unidades que a Petcos entrega, que um operador consegue fazer o que antes precisavam 8, 10 pessoas, mais turnos, enfim, até a questão de troca de peneira nas máquinas, né, que eu escuto muito vocês falarem sobre a agilidade, a rapidez, né, nos setups de uma cultivar para outra cultivar. Então, isso também é algo que eu observo de inovador que a Petcos trouxe para o mercado brasileiro. O outro ponto assim, que a gente vê quase como uma unanimidade aí global é questão de mão de obra, né? Cada vez está mais difícil, né? Com raras exceções, aí vamos pegar assim uma Índia que ainda se consegue mão de obra, né? Disponibilidade, China, África também alguma coisa, mas para nós aqui a nível de América, Europa e cada vez está mais difícil mão de obra, né? Então tem que se pensar no processo com mais automatizado, com menos emprego de mão de obra, né? Então isso a gente tem presenciado e visto, né, nos últimos 30 anos aí que eu estou nesse mercado agrícola, cada vez está se reduzindo mais o processo, como nós temos antes, pela inteligência artificial ou pela sistema de imagem que se consegue visualizar, se há a possibilidade de se substituir a mão de obra por um serviço braçal ou às vezes subjetivo, né? Vamos pensar assim, uma pessoa, um analista de laboratório que fica olhando sementinha por sementinha, começou às 8 horas da manhã, qual é a capacidade dele às 2 horas da tarde? Já está cansado. Já está daqui a pouco indisposto, a cadeira já não está mais confortável. Então, no momento que se parametrizou a imagem, as características que se quer, como diz, a máquina vai tirar uma igual a outra, quase como nos nossos mais antigos, né, uma copiadora, né, porque hoje são as imagens que a gente vê, né? Então, se conseguir fazer essa repetição, no momento que entrou para repetição, IA ou máquinas vão fazer tranquilamente a substituição da mão de obra, né? E bem utilizado, na realidade, porque a gente ouve muito essa questão da inteligência artificial, da tecnologia, muito se fala. Acho que até um tempo atrás tinha um receio, né? Nós falávamos ontem em outro podcast do medo de perder o emprego, o medo de perder, né, as suas condições de trabalho. Se nós soubermos bem utilizar, na realidade a gente vai estar dando oportunidade para um novo tipo de atuação no mercado, né? Onde realmente o ser humano faz a diferença por esse potencial todo que nós estamos falando, de pensar, de raciocinar, de trazer coisa nova, de humanizar algo onde aquilo que a máquina faz, ok, deixa para a máquina fazer. Nós conversávamos sobre isso antes, né? O quanto aquilo que é repetitivo, ou quanto isso que às vezes muito cansativo, se a gente tem uma boa tecnologia andando conta, vamos trazer outras oportunidades para serem humanizadas, né? Eu acho que aí é justamente o ponto que eu acho que é mais importante. A gente estava falando de cada pessoa se capacitar, ela ser curiosa para isso. Então sempre houve uma transformação, acredito contigo também, né, Silvia, se pensar assim, quando tu começou no mercado a trabalhar e o que se faz hoje é completamente diferente. Né? Para nós, assim, quando eu comecei a trabalhar no mercado de sementes, o computador era uma inovação, poucos computadores que tinham e eram bastante limitados, né? Hoje, o que o nosso celular faz, tem capacidade de fazer e de processar, é muito mais do que o computador que nós tínhamos há 30 anos atrás, né? Sim, eu sou da época que a gente fazia arte e salvava em disquete. E aí salvava em vários disquetes, um atrás do outro, porque às vezes era muito grande e não cabia num só. Exatamente. E hoje mudou completamente, a gente tem nuvem aí que não importa o tamanho do arquivo, né? Nós fizemos também essa comparação quando estávamos programando aqui o que ia falar no podcast em relação à mudança da nossa família em janeiro de 2008 para os Estados Unidos versus janeiro de 2018, quando nós mudamos, né, para a Alemanha. O quanto mudou na comunicação
que na época a gente morava nos Estados Unidos, a gente ligava pelo Skype, tinha que botar crédito para conseguir ligar para o fixo no Brasil para falar com meus avós. E agora, né, na Alemanha, a gente falava em tempo real pelo WhatsApp, fazia tudo como se estivesse acompanhando tudo aqui também, né, por câmera, por vídeo, enfim. Então, como evoluiu a tecnologia, né? É porque você falava do WhatsApp, né, de hoje fechar contrato via WhatsApp, como assim, né? E a gente tem o WhatsApp, esses dias deu pane, o pessoal estava enlouquecido, porque não tem mais como viver sem esse meio de comunicação. E aí, trazendo essa questão da humanização, que você também falava da questão da confiança, né, Gabriela? E eu não sei, talvez seja uma percepção minha, eu queria que vocês trouxessem, mas eu penso que esse meio do agro, ele tem essa coisa do confiar, e até confiar na palavra, na pessoa, na presença daquele que está ali, na história que aquela empresa traz. É muito forte isso, né? E ela vem antes do contrato, inclusive. Bastante. São os valores que o agronegócio carrega. O agro é bastante familiar, né, no Brasil. E é muito presente a questão do contato físico, embora tenha assim, né? Ainda tem essa coisa de que família é. Tem isso, e todo mundo se conhece, do norte a sul, sudeste a oeste, que todo coisa, mundo, né? assim, já ouviu falar, porque as instituições também trabalham, essas associações trabalham muito interligadas, né? Então, trocam muito. Sim, e com todas as promoções de eventos, né, que se tem, os congressos de sementes, os fóruns técnicos, né? Então, os dias de campo. Então, é uma rede o agro é muito assim, uma rede um network muito extenso de pessoas mesmo, que confiam um na palavra do outro, e se eles marcarem alguém como, né, esse aí não é muito confiável, aí é difícil tu desmarcar aquela pessoa, porque fica manchado. Ser cancelado no meio agro é ruim. E eu vejo assim que, até pegando, de novo, voltando ao gancho da Petcos, né, como nós entramos, o Carlos, na verdade, como iniciou as vendas aqui no Brasil, foi vendendo para as empresas familiares, né? Os clientes, a grande maioria dos clientes nossos, da Petcos, são empresas que foram desses gaúchos que saíram aqui do sul, foram primeiro para o Paraná, depois do Paraná pularam para o Centro-Oeste, desenvolveram o nosso cerrado, como o Carlos trouxe no início, através da Embrapa, né? E hoje já está na terceira, quarta geração as empresas dessas famílias, né? Eles souberam fazer a transição, tem muitas mulheres à frente dos negócios e confiaram não só na solução, né? Também na pessoa, na empresa, no Carlos. E foi realmente assim a virada de chave para nós começarmos as vendas aqui no mercado brasileiro. Vou compartilhar uma experiência que acho que vai resumir bem, né? Eu fui na Itália para fazer uma negociação com o cliente lá da empresa, e o italianão lá dizendo assim, ô brasileiro, eu estou negociando contigo, né? Se tiver alguma coisa eu vou cobrar de ti, não conheço teu chefe, não eu vou falar contigo, né? Então acho que é essa relação de confiança, né, que a gente a venda realmente vai correr, porque se houver alguma sombra de desconfiança, a pessoa ela escapa, né? Ela foge, ela não vai seguir uma negociação se ela tem alguma desconfiança, se ela não está se sentindo confortável, se ela não está vendo, de repente, como diz, é olho no olho, né? É uma relação que, por exemplo, se tu começa a pensar muito, o cara te fez uma pergunta e tu fica... Isso tudo vai demonstrando assim esse teu sentimento, né? Se tu tem convicção do que tu está oferecendo para o cliente, do que tu está conversando com ele, conforme... São nos pequenos detalhes, né? Eu acho que isso continua sendo importante, né? Como eu trouxe esse exemplo da Itália, porque indiferente o lugar que se vá, é essa mesma relação, né? O que eu observo muito, como a Gabriela trouxe também, a gente vê
no Brasil uma presença feminina muito forte no agro, que a gente não observa em outros países, e também uma presença jovem, né, Cal? As pessoas hoje que estão à frente do negócio são jovens com vontade de inovação, têm esse desejo, né, e buscam tecnologia e inovação. Fator que a gente não observa na Alemanha, por exemplo, numa Holanda, na própria Itália, né? Quando a gente vai fazer negócio e participa, tu já conversa com uma pessoa que é sênior, né? 60, 70 anos, né? Então, para uma pessoa, vamos falar assim, vou fazer um investimento com 70 anos, ele não tem a mesma motivação que se a gente pegar uma pessoa que está à frente do negócio com 45, 46, 42, sei lá, 50. Então, são outra tem mais vivência, familiaridade, né? Com todo esse Exatamente. movimento, Nos né? Nos Estados Unidos a gente também percebe a mesma demanda, assim, o mercado, né? São pessoas que estão hoje à frente do negócio, são pessoas que já têm uma idade mais avançada, né? E aqui no Brasil eu vejo assim como um ponto bastante favorável, que são pessoas que têm sede por inovação. O que eu sempre digo, se falo em casa, sempre falei muito em família, né? E a gente observa isso também. O brasileiro tem sede por inovação, né? Então ele vai atrás da inovação. A tecnologia, como eu falei antes hoje do questão tropical, o Brasil é o país que, para mim, na minha avaliação, é o país que mais domina referência em tecnologia tropical. Então o dos Estados Unidos se aplicar aqui no Brasil não é simplesmente transferir, né, como na mesma que a gente traz um pouco para a linha automotiva, né, que ela diz assim, tem que haver a tropicalização, né, porque a nossa estrada é diferente, a forma do condutor conduzir é diferente, o combustível é diferente do que tem na Europa ou nos Estados Unidos, né, que são combustíveis com a gasolina mais pura, que já tem mistura com álcool. Então tudo isso faz parte. Então o que eu vejo assim da questão dessa importância de entender o negócio e entender o mercado, contextualizar ele, né? Quem é o teu cliente? É uma pessoa mais nova que tem sede por tecnologia e que, por exemplo, se ele aplicar agora vai desfrutar por 10, 15, 20 anos, ou uma pessoa que já está no final de carreira, né? Que os filhos desses fazendeiros nos Estados Unidos ou na Europa lá dizendo assim, já estão com a vida encaminhada na cidade, né, como a gente diz aqui, né, que já estão com uma carreira ou advogado ou engenharia ou são médicos, né, ou dentistas, já estão com a vida encaminhada e aquele negócio não é final de linha, né? O cerne lá, ou as pessoas que estão à frente do negócio vão dar o adeus à despedida, que nem dizia o Teixeirinha, né? Vão virem a falecer e não vai dar sequência no negócio, né? Então, agora, isso tem a ver também com o fato do Brasil se enxergar, de certa forma, como promissor nesse meio, né? Porque senão esses jovens não estariam investindo o seu futuro em ficar no agro, porque eu acredito que a maioria deles venham das famílias já, né, estando no agro, permanecem ali. E a própria mulher, né, Gabi, também é uma mulher no agro, né? De certa forma, também está com esse... E ver que esse espaço se abriu e tomou força, né? O que a mulher trouxe de diferente no agro, vocês percebem? Assim, o jovem trouxe esse gás, né? De permanecer aí no... E a mulher, vocês percebem, assim, talvez a forma de se comunicar, Gabi? Não sei se tem alguma diferença... Eu acredito que é no trato, que é no na trato. parte da comunicação, assim, na forma feminina, e não no sentido feminino de frágil, não Sim. é isso, mas da maneira, porque tem muitas que são punho mesmo, né, sendo mulher, punhos bem firmes e bem decididas e tem esse papel tem bem forte essa coisa, não, eu sou a gestora da empresa, né? Tenho um papel aqui a assumir e a representar, mas também de incentivar as novas gerações que vêm vindo. E eu vejo muito as mulheres participando de fóruns que aí é organizado só para as mulheres, né? Mulheres do agro, onde elas vão também e tem essas trocas para pensar o agro
não só da porteira para dentro, que a gente hoje no agro identifica que se comunicamos muito bem dentro dos nossos negócios, mas também da porteira para fora. Eu acho que a mulher tem muita inteligência ou sabedoria, digamos, para perceber essa comunicação, essa necessidade da comunicação para fora da porteira, né? Comunicar para outros setores, comunicar para outras pessoas, para cidades, né? Para o meio urbano, o agronegócio. Às vezes, acho que era isso que, pelo menos na minha visão, faltava um enfoque, assim, uma atenção especial, né? Claro que tem muitas coisas ainda para se pensar em termos de comunicação do agro, mas eu acho que as mulheres estão trazendo essa pauta e levantando essa bandeira. É muito legal. Eu falando agora para lá do técnica. masculino, né? Falando assim, eu acho que a mulher é mais detalhista que o homem, né? Então ela te pergunta mais, ela questiona se ela tem dúvida, então ela vai mais a fundo, né? O homem às vezes tu faz uma análise mais superficial. Isso é em qualquer coisa, né? Vai um homem no supermercado e uma mulher, se tu dizer para um homem assim, vai lá comprar carne, ele vai lá só comprar carne. Aí a mulher pergunta, tu olhou? Não olhei, eu fui comprar carne. Não é só lá em casa. Exatamente. Então, assim, eu acho que nesse aspecto, assim, quando a gente está trabalhando num projeto que tem uma mulher que está à frente do negócio, que ela começa a te perguntar, ela é mais minuciosa, ela faz mais perguntas, ela quer saber mais coisas. O homem já... Isso é natural, acho que faz parte do ser humano, né? A mulher, nesse aspecto, ela é mais detalhista e mais minuciosa, né? E tem o espaço dela, né? Tem até um ponto que, assim, quando a gente mudou para a Alemanha, chama muita atenção, que é um país que é matriarca, né? Eu acredito, na minha avaliação, até em função do pós-guerra, né? Que praticamente as mulheres que reconstruíram a Alemanha, né? Porque os homens estavam debilitados, os que não morreram estavam com problema de portadores de alguma deficiência, né? Então quem assumiu a frente do negócio foram as mulheres, né? Então é um país que, tipo assim, sempre teve as mulheres muito bem posicionadas e muito bem... Isso já era natural, enxergar essas mulheres ocupando esses espaços. É ótimo. Na minha avaliação, eu sou, assim como eu falei do livre mercado, eu acho que na questão de mercado é competência. Para mim não é indiferente se for mulher ou homem, idade, se é velho, se é novo. Eu digo assim, eu preciso dessa competência, essa pessoa atende com essa competência que eu preciso, a vaga é dessa pessoa e essa pessoa que vai liderar essa atividade, né? Eu não vejo com diferentes olhos assim, questão homem, mulher, idade. Isso aí não... Tendo competência. Exatamente. Muitas das gestoras, a gente pode pegar aí a Morinaga, a Cris, né? Tem a Sementes Putiá, as mulheres extremamente competentes na frente às empresas, né? Tecnicamente capacitadas, né? Qualificadas para estarem onde estão. Não é só porque é um negócio da família, não. Elas realmente assumiram a responsabilidade e cuidam do negócio de forma profissional. A gente vê isso em vários negócios do agro. É muito bom, né? Porque eu acho que também é um processo de inovação, se a gente for olhar, né, essas mudanças para melhor, em termos de não só de sociedade, mas de trazer também aquilo que cada um tem de bom para somar, né? E aí tem todo esse contexto aí que vocês trouxeram do feminino também participando desses processos. Em termos assim de Brasil, né, a gente olhando agora todas essas oportunidades que estão se abrindo, nós temos já diferencial competitivo para, vamos pensar assim, rastreabilidade, padrões técnicos. Somos competitivos? Já temos qualidade nesse sentido a ponto de nos destacarmos? Sem dúvida nenhuma. Sim. Isso sou categórico para dizer, né, que hoje, como diz, a tecnologia que nós temos, o que existe vamos falar assim, nos Estados Unidos ou na Europa, tem aqui também. Como disse, o drone que tem lá, tem aqui. A questão do cara aplicar, né? Máquinas agrícolas de grande porte que as empresas lançam lá, existe aqui. Hoje tem máquinas que são desenvolvidas específicas, até por questão de tamanho de propriedade, né? Que são desenvolvidas especificamente por uma necessidade de um Brasil, de uma Austrália. Porque na Europa, como é que você vai fazer um trator gigante, uma coletadeira gigante, com umas propriedades pequenas, né? Então, isso é característico
para o mercado brasileiro, para o mercado da Austrália, para a Rússia também, que tem áreas grandes de extensão, Ucrânia. Uhum. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, né? A questão que se vê é justamente como eu te disse antes, nós estávamos comentando, a questão da lucratividade, da rentabilidade. Se o equipamento ou a tecnologia for empregada, ela se paga, todo mundo vai analisar o famoso payback, né? Uhum. Vou investir tanto, vou receber esse retorno em quanto tempo? Então, como disse, hoje a pessoa do agro, como a gente tinha na imagem lá atrás, quando nós éramos crianças, nós achávamos que um produtor rural, não menosprezando, era o colono, né? Que tomava decisão empírica, coisa assim. Hoje são gestores do agro, né? Tudo planejado. Eles tomam decisão, né? baseada na bolsa, como é que vão posicionar o produto, para onde, quanto é o custo, né? Nós estávamos mesmo comentando na viagem agora, itens que no passado nem se levava em conta, hoje são itens que são os primeiros da lista, né? Consumo de diesel por hora, quanto produziu. Então, assim, tem métrica para tudo, né? Então, tem software que fazem isso, tem para tudo, né? Tem software para aplicação de químico, para consumo de diesel, de manutenção da máquina, de operação, né? Se olhar hoje o que existe de tecnologia embarcada, vamos pegar um exemplo de uma coletadeira, né? Que nem se compara com um carro, está muito acima, né? Com um carro são poucos itens que tu vai ter de automação ou de processo, vamos dizer que tenha software que te auxilia, né? Quando é uma coletadeira, tu consegue em tempo real ver quantas toneladas está sendo colhido, qual é o rendimento por hectare, qual é a velocidade, como é que está a velocidade de trilha, como é que está a limpeza. Tu tem muito mais informação, sei lá, atrelado, amarrado com satélite, com informação, né? Meu Deus. A máquina está num lugar que daqui a pouco não pega nem celular, mas está conectada lá com uma Starlink da vida. O cara está lá nos Estados Unidos, ele entra na coletadeira do cara, verifica o que tem ou não tem, né? Então, isso são tecnologia hoje que está disponível no agro, né? E não estou falando no agro dentro do Brasil, né? Embora as empresas estejam fora, né? As matrizes de uma John Deere, de uma Massey, de marcas americanas aí de equipamentos, ou mesmo a Petco está fora, mas se a máquina está aqui, ela tem conectividade, está interligada na internet, o nosso técnico na Alemanha, ele consegue entrar na máquina e fazer uma avaliação do status de como é que está a máquina, né? Então isso é possível, né? Desde que esteja conectado, né? Então, para mim, a tecnologia hoje que tem no Brasil, eu destaco que o Brasil está na ponta, né? Ai, como é bom saber disso. Dá um orgulho. Né? O papel agora é comunicar tudo isso, né? De forma objetiva, como eu falei, né? E profissional, porque esse é um dos objetivos, assim, enquanto empreendedora e quanto Hansel Connect, é mostrar o potencial do Brasil, né? Não só para fora, mostrar para nós mesmos, que é isso que eu disse, né? Comunicar toda essa tecnologia, toda essa inovação, a sustentabilidade, o agronegócio como um negócio, né, estratégico, e é através da comunicação, não tem outra forma, né? É por isso que eu estou tão feliz com esse podcast. Porque, de fato, assim, para quem às vezes não vive, né, esse meio do agro, acho que hoje vocês trouxeram assim, um cenário que realmente abastece a gente assim, de esperança, de vontade de continuar, de ver esse Brasil crescer, porque é o que todos nós queremos, né? Resumindo, porque nós já estamos aqui, passamos de 1 hora, já deve estar em 1h30 de conversa, maravilha. A conversa tá boa. Maravilha. Ontem eu disse, só falta o chimarrão, né? Eu acho que nós vamos ter que ter um chimarrão nesse podcast. Gabi, qual o futuro do agro e como é que você vê o agro no futuro? Como é esse cenário, ao teu ver? Para a gente resumir assim, essa nossa conversa. A pessoa que gosta de falar tem que resumir o agronegócio, né? Que pergunta, hein, para o final do podcast. O agronegócio, como o Carlos falou do livro do Cláudio Peixoto, o agro é ontem, amanhã e o futuro, né? O título passado, do presente, passado, futuro. Presente e futuro. O agronegócio, ele está em tudo. Ele é
no nosso alimento, nas nossas roupas, na energia, né, como a gente trouxe antes também, questão da parte energética. E tem muito potencial para o nosso agronegócio dentro do Brasil, Brasil afora. E eu vejo com esperança, assim como tu falaste, eu vejo com fé, né, em dias melhores, em um futuro próspero para as próximas gerações. E eu acredito que nós estamos no caminho certo, porque nós já profissionalizamos o agro, nós já empregamos tecnologias, empregamos ciência. E como eu falei, a questão mesmo é comunicar isso com orgulho, né, com amor e com profissionalismo mundo afora. Com dados, inclusive, né, Gabi? Fatos, porque hoje a comunicação apresenta, a gente que trabalha também nessa área, possibilidades inúmeras de trazer os dados efetivos do que está acontecendo, né? E eu acho que você tem olhado muito para isso também, né? É isso aí. E é o futuro acontecendo já nessa área. E dá muito orgulho, porque o agronegócio se destaca em várias... Não é só a soja, né, que as pessoas ficam só na conversa da soja, é na exportação de laranja, é na exportação de café, na parte de suco, né, carne. Então, a pecuária, né, muito forte. Como eu trouxe antes, as frutas. Tem frutas aí que a gente tem no Brasil afora que nós aqui do Sul não conhecemos, ou o Norte, Nordeste não conhece do Sul. Então, tem muita coisa que a gente pode pensar em termos de agronegócio, né? E de comunicar bem o nosso produto, o nosso mercado, no mercado externo. Legal. Carlos, e aí? Qual é o futuro do agro e como é que a gente olha para tudo isso? Eu sou suspeito para falar. Eu vejo o agro como um oceano de oportunidade, né? Então, como já foi dito antes, para mim, em todas as áreas, assim, nós temos oportunidade, assim, ó, com novos mercados se abrindo. Agora, assim, aonde o investidor vai colocar o dinheiro? Uhum. Naquela empresa que está melhor organizada, que tem todos o foco em termos de sustentabilidade, rentabilidade, que vai abrir oportunidade também, como eu disse antes, para empresas certificadoras, para emitirem certificados, para atender uma demanda de mercado X, Y, Z. Então, assim, ó, como diz, o agro é um negócio, para mim, assim, ó, quase que do tamanho do universo, né? Vamos falar assim, do que eu vejo para o agro brasileiro, né? Com possibilidade de futuro. Um ponto que eu acho que é muito importante, assim, nós vermos, que a gente falou na questão de combustíveis, de papel, são produtos renováveis, né? Todo ano tu vai produzindo, vai gerando segurança alimentar. Hoje, se nós pegarmos de cada 20%, né, do que é consumido no mundo, sai do Brasil, né? Então, tem potencial para crescer mais. A gente vê dados aí do Conab aí, ou mesmo previsões de especialistas falando em crescimento do Brasil. O Brasil tem potencial para crescer e se tornar cada vez mais, ou se isolar na liderança, né, na questão do agro. E o ponto que eu acho importante é justamente assim, ó, manter o foco. Por que eu digo foco? Assim, ó, hoje o agro brasileiro é o destaque da economia brasileira, né? Nós representamos aí, somasse toda a cadeia do agro, nós passamos de 30% do PIB brasileiro, né? Se trouxer a indústria automotiva, aí, caminhões, máquinas, tudo que estão atrelado ao agro, sim, nós vamos enquanto. É uma rede, né? Exatamente. Para fazer um contraponto, o agro na Alemanha representa 3% do PIB, né? Não dá 3% do PIB, né? Então, o agro para a Alemanha não é nada, né? Fazendo uma comparação. Comparando. Né? Agora, o agro para o Brasil é tudo. Então, assim, o que eu acho importante é o seguinte, assim, é foco. Eu acho que o Brasil tem que pensar assim, ó, o foco é no agro. Nós somos um país que se destaca pela característica, assim, ó, imensidão de terra. Riqueza, vamos dizer, minerais. Abundância. Água, terra, pessoas. Vamos produzir, vamos ser bons no que nós realmente somos. Vamos dizer, Deus nos colocou isso na nossa mão. Então vamos aproveitar isso. Que o resto vem de carona, né? Porque assim, ó, vai surgindo demanda. É para pneu, é para peça, para caminhão, para trator, para coletadeira, para máquina agrícola, para beneficiamento, para processamento. E uma dica final, acho que pensar um pouco diferente, que aí deveria, talvez com políticas, pensar em
transformar o Brasil, daí já no segundo passo, uma indústria de transformação, né? Reduzir a exportação de commodities e sim fazer uma exportação de produto industrializado, né? Assim como não só no agro, vamos pegar agregar assim, valor, né? Exatamente, porque assim, ó, o quanto nós exportamos de minério de ferro para trazer um produto processado. Petróleo, a mesma coisa, nós temos que fazer o beneficiamento fora. Então, assim, ó, o Brasil, como diz, a gente já se criou com isso, é um país de oportunidade, mas se nós não ficarmos nos iludindo com aquela questão assim, ó, é o país de oportunidade, mas nós temos que focar e agir, né? Então, se não fizer isso... nós sempre usamos o exemplo do café e do chocolate, né? E o café é produzido no Brasil, o cacau do Brasil é exportado para a Suíça e a Suíça leva toda a vantagem. Né? A gente ama chocolate suíço que saiu daqui. A gente ama uma cápsula Nespresso. Então, assim, a gente tem que realmente repensar e valorizar mais, né, o nosso país, o nosso Brasil. É verdade. E como, infelizmente, né, é uma pena que nesse sentido, acho que de fato a gente ainda precisa crescer muito, assim, para a gente fazer esse processo de tirar ou de mandar para fora aquilo que já está industrializado, está bem trabalhado, valorizando mais o que a gente tem, né? Exatamente. Aí talvez a proporção até de percentual do PIB até consiga equilibrar, né? Mas para mim, assim, ó, o nosso carro-chefe, nós somos um país que é produtor de comida. Estamos com a alimento. faca e o queijo na mão, na verdade. E só precisamos de uma mudança de pensamento, paradigma. Mas isso, né? isso é o do brasileiro, né? Isso é nosso, né? Não adianta a gente imputar para político, porque primeira, como diz, a força emana do povo, né? Então acho que é o povo que tem que realmente sentir essa necessidade e ver essa oportunidade, né? Se valorizar, né? Olha, eu acho que rende outro podcast a respeito disso. Mas a agenda dele é apertada, viu? O problema é a agenda desse Carlos, olha, eu vou te dizer. Mas ainda bem que deu certo esse aqui, porque foi muito gostoso, essa conversa foi muito boa, assim, ter com vocês. Acho que eu aprendi demais e tenho certeza que quem está nos ouvindo aí também, porque, de fato, a gente tem que falar mais do que a gente tem de bom, né? E eu acho que vocês trouxeram pontos, assim, incríveis para a gente despertar e valorizar quem somos, tudo que temos e tudo que a gente tem aí de oportunidade pela frente, aproveitando, inclusive, todo esse talento aí de vocês nessa área, né? Tudo isso que vocês oferecem, que sejam aí feitos bons negócios neste ano que está se iniciando aí. Muito obrigada, Gabriela, mais uma vez por estar conosco. Sempre muito bom estar contigo, conversar contigo. Sabe que tem o nosso carinho aí de toda a agência. Eu digo mesmo, igualmente. Obrigada. Carlos, também muito obrigada por ter, assim, abrir um espaço, ele conseguiu nos colocar ali, né, na agenda. Então, somos muito gratos pela conversa, pela tarde. Questão de, como diz, né, como falei antes, foco, né, nós procurar achar lugar, a gente consegue, né, tem o que eu sempre digo, né, o minuto é igual para todo mundo. Que faz é diferente. Com ele. Então é questão de nos organizarmos, né? Daqui a pouco a gente empurra um pouco a agenda para lá e para cá, vai dar certo. Vamos esperar a tua próxima vinda aí da Alemanha. Tá bom, obrigado. Tá aí, disposição. Ótimo. Gostei, acho que a condução foi bastante bacana, assim, a gente vai interagindo e trocando, né? Que vai... Eu nem senti a hora passar. Flui, viu? Daqui a pouco os guris estão puxando a nossa orelha aí, que já fica mais... Apagando as luzes. Vamos desligar para esse pessoal sair. Muito obrigada, gente. Obrigada por ter nos assistido aí. Compartilha, manda esse link aí para os amigos que querem saber um pouquinho mais de inovação, dessa área incrível que é o agronegócio. E até o próximo episódio do nosso RespiraCast.